segue cena política, debatendo reformas, debatendo denúncias contra Temer e outras, vamos dizer assim, outras ocorrências dessa crise política brasileira que não para, não termina. Presença do sociólogo e cientista político Rudá Rissi e do sindicalista Cosme Nogueira. Rudá, você estava falando aí em elevação da renda do trabalhador, que a proposta tem de partir por aí, a ascensão social, a elevação do modo de vida das comunidades mais pobres, mas o que está ocorrendo no Brasil é o contrário. Devido à crise, 6 milhões de pessoas são os novos pobres brasileiros, como foi divulgado esses dias. Veja, o que eu acho dessa crise mais importante do ponto de vista político é que a agenda liberal ficou como nunca evidente. Ou seja, vamos lembrar que o John Locke, que é o pai do liberalismo, quando ele escreveu sobre a pobreza, ele dizia que o problema da pobreza eram os bares e os vícios dos pobres. E pouco se discute no Brasil como que o liberalismo é elitista. Agora, com a agenda do Temer, fica muito claro que essa proposta liberal de austeridade financeira, mas gastando 17 bilhões para comprar deputado, para poder não perder o governo, quer dizer, o dinheiro surgiu, né, na hora que precisa, né? O acordo que foi feito com a bancada evangélica e bancada ruralista, dando recursos, está nos jornais. Isso é o pior, está estampado, né? Eu falei isso aqui no último programa, né? Que todo mundo fala, no último programa, que todo mundo fala dos 3 Bs, mas na verdade são 5 Bs. Boi, Bíblia, bala, Bolsa de Valores e bancos. São 5 Bs então, do Temer. Então, veja, e também nesse ciclo que eu estava falando, quer dizer, uma taxa de juros altíssima, que mesmo caindo, ela está acima da queda da inflação. Isso significa uma remuneração que faz com que o setor produtivo carreie os seus investimentos para o mercado financeiro. Você ganha muito mais dinheiro investindo, captando papéis, do que se você investir na produção. Então, assim, essa situação mostra como que a agenda liberal é uma agenda elitista, cruel, que tem desdém pela maioria da população. E é por isso que a reforma política eles acompanham, tentando diminuir a competição entre partidos. Ou seja, a ideia da reforma política, na verdade que é uma reforma eleitoral, é diminuir, está dentro dessa concepção elitista liberal, é diminuir as opções do trabalhador para ele votar em alguém que não tem um poder já constituído, econômico, inclusive. Com as listas, né? Com as listas, com o distritão. Então, você vê que o que tem talvez de mais vantajoso da reforma do governo Temer é que a extrema impopularidade dele traz também consigo uma consciência de como essa agenda liberal, que vem nos perseguindo desde a década de 90, é absolutamente nociva para os trabalhadores, para a maioria dos pobres brasileiros, para todos os pobres brasileiros. Eu acho que isso recoloca um pouco as coisas no lugar. E é por isso que vem a ameaça de intervenção. Porque na hora de votar, o pobre não vai votar nessas chapas liberais das forças políticas que estão apoiando o governo Temer. Não vai. As pesquisas revelam claramente que não vão. Você acha que com esse quadro fica isso de uma maneira temerária realmente? Ou fica o chamado bode na sala? Vamos colocar o bode na sala? Não sei. Eu acho que está se jogando com tudo, né? Eu acho que é um tudo ou nada. O impeachment foi um erro político grosseiro para a direita. Para o PSDB, o Temer estava em final de carreira, não significou nada. Para a Fiesp foi um erro de cálculo grosseiro, e eles não estão sabendo como fazer a reconversão, entendeu? Você acha que para esse setor político seria melhor manter a fritura da presidente Dilma até a eleição? Melhor. Isso é inteligência política, isso é maquiavelismo. Isso o Maquiavel ensinou. Esse é o jogo, é um jogo de xadrez, você entrega o bispo para poder ganhar o jogo. E o que eles fizeram foi pegar e arrebentar com o peão. E agora não tem adversário e eles estão sozinhos no tabuleiro. Então, assim, acho que o Brasil entrou nessa situação de descontrole político e econômico, e eles jogam com o futuro. Você vê que agora as análises políticas do setor financeiro é todo de esperança, né? Eles não pensam mais racionalmente, eles ficam falando, não, vai melhorar. 2018. Mas, olha, só 2018. Se eles realmente tiverem um time de 3 jogadores como o Corinthians, né? Os 12 mais o juiz, aí eles ganham. E a mão, né?
A mão vem junto com o juiz. Cosme, eu estava pensando aí, o cientista político e sociólogo faz essa análise, uma análise crítica dessa realidade. Mas eu vejo o sindicalismo, e eu posso estar enganado, num momento que está, de uma certa maneira, amorfo. Está parado, há uma certa paralisia. A gente não vê. Você vê os sindicatos, o Rodar? Nós tivemos uma grande mobilização dos sindicatos esse ano. Carlos, eu discordo de você. O movimento sindical está mais vivo do que nunca. Nós fizemos a maior... Quero estar enganado, viu? Sim, nós fizemos a maior manifestação em Brasília no mês de abril desse ano. Mas depois o negócio parou. Não, os sindicatos estão mobilizando, os sindicatos estão nas ruas, o sindicato está trabalhando sim. Agora, bem da verdade, é que os espaços para divulgar as ações dos sindicatos são muito restritos. Você há de convir comigo. São poucas as oportunidades que se dão para que um sindicalista Eu fico pensando que a crise econômica, que atinge a quase todo mundo, né? Não deve estar atingindo os banqueiros, né? Sim. Que estão lucrando como nunca. Mas essa crise política provoca uma certa paralisia em ações. Porque esse governo é um governo de mercado. É um governo que eu acho até que é ultraliberal. É um governo que defende, né, a elite brasileira, os interesses dos empresários e não tem nenhum tipo de comprometimento ou interesse com a questão social do nosso país. Isso aí tá bem nítido. E é evidente que existe uma guerra, né, entre as ações de governo contra as ações do sindicato. Tudo que o governo puder fazer para querer enfraquecer o sindicato, para querer enfraquecê-lo também perante a opinião pública, ele vai fazer. Mas os sindicatos hoje no Brasil ainda é a única resistência contra atitudes como essa que vem sendo tomada com o governo Temer, da reforma trabalhista, que retira o direito dos trabalhadores. Veja bem, a proposta do trabalho intermitente, que coisa mais absurda do que essa? O trabalhador ficar lá de sobreaviso e se ele trabalhar apenas 2 horas no dia, ele vai receber apenas pelas 2 horas que ele trabalhou? Olha só que coisa mais absurda. Ele está à disposição da empresa. Ele fica à disposição da empresa. E se não trabalhar, não ganha. Desses fast foods aí, das marcas americanas, né? Que fulano fica por lá de fora, aí na hora que aumenta o movimento, fulano entra. Diferente aqui de cena política, que você vem várias vezes aqui, que tem um jeton. Jeton pago assim, na mão, né? Eu fico brincando que o jeton aqui é o copo d'água, assim, mas servido com muito prazer, com muita honra em recebê-los. E eu parabenizo você por estar abrindo o espaço aqui para um sindicalista. Porque são poucos espaços que são abertos para os sindicalistas hoje expressar a sua indignação. Sindicalista que sempre teve vez nesse programa. O programa se chama Cena Política, mas é cena política, cena econômica, cena social, cena sindical. Sempre eu estou trazendo, eu quero ouvir a opinião dos sindicatos. Por isso que eu estava falando com você, me preocupado com essa certa paralisia que eu vejo, acho que é a crise econômica que provoca. Eu acho que os sindicatos não têm provocado movimentações e nem sequer união para se opor, como você diz aí, à reforma trabalhista, que veio e passou num desenvolvimento normal, sem muita oposição. Entendeu? Mas, a bem da verdade, quem tem os votos que são os parlamentares. Os sindicatos fizeram as suas manifestações, fizeram manifestações no Brasil inteiro, as centrais sindicais reconhecidas e as não reconhecidas. Nós temos o Fórum das Centrais, aqui em Belo Horizonte teve o Fórum das Centrais, todas as capitais, todas as cidades. O Brasil teve várias manifestações denunciando para os trabalhadores o malefício da reforma trabalhista, o malefício da reforma da Previdência que está aí para entrar em pauta no Congresso. E, mas, do outro lado, entra a perversidade dos nossos governantes, que não tem nenhum interesse com a população. Eu repito aqui, é governo de mercado, é governo da elite, que apenas os interesses, né, das classes dominantes que estão no primeiro plano, não os interesses dos menos favorecidos e dos trabalhadores do Brasil. Vamos só lembrar que esse ano nós tivemos a maior greve geral da história do país. Sim. E o que acontece em seguida? Em seguida, nós temos uma ameaça de desconto do dia não trabalhado e a base de vários sindicatos sentiu o golpe. Além disso, a reforma trabalhista tenta, de todas as maneiras, quebrar a coluna vertebral dos sindicatos com a ideia da negociação
individual e o que é negociado ser superior e ter mais poder do que aquilo que é legislado, que está na lei. Que os acordos E trabalhistas... são acordos que podem ser individuais, sem a presença do sindicato, sem a presença de nenhuma organização. Você vê que realmente a palavra perversidade, é uma perversidade para tentar quebrar a organização que hoje tem mais poder de mobilização. A situação também da contribuição sindical, que é muito polêmica, né? Existem opiniões daqui e de acolá, né? Mas também é uma maneira de tentar quebrar a unidade sindical, né? Exatamente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a estrutura organizacional hoje no Brasil, que tem a maior capacidade de mobilização, e provou esse ano, é o sindicato, as federações, confederações centrais sindicais. E é aí que vem um ataque violentíssimo, ou seja, você não vê ataque exatamente a partido. Embora a reforma política restrinja, como eu disse, o ataque é todo em cima dos sindicatos. Você não vê contra o movimento social. Você falou muito bem, Rudá. A greve geral, que foi uma greve histórica, a manifestação histórica em Brasília, as manifestações por todo o Brasil, né? Agora, com relação à contribuição sindical, ela é um tabu que tem que ser quebrado. Nós temos que colocar a contribuição sindical hoje no debate, porque se coloca a contribuição sindical como se ela fosse um privilégio de sindicalistas e sindicatos. Na verdade, não é. A contribuição sindical, que é desde Getúlio Vargas, ela foi estabelecida para dar independência às entidades sindicais, para que elas não sejam submetidas a favores do patronato. Agora, você falou bem, são ataques para um sindicato para enfraquecer a luta sindical. Ninguém fala em acabar com o fundo partidário. Você vê alguém falar em terminar o fundo partidário, mas fala em acabar com a contribuição sindical. O fundo partidário, não sei se já foi aprovado, né? Vai não, eles recuaram. Recuaram? Eles recuaram, vindo que a situação... Fiquei um mês fora do país. Não. Houve um recuo naquele aumento? Houve, eles retiraram da discussão da reforma política, porque realmente... Que queriam triplicar, né? Não, ia para 5 bilhões e meio. Mas querem extinguir a contribuição sindical, passando a falsa informação para os trabalhadores que a contribuição sindical mantém privilégios sindicalistas. Isso não é verdade. A contribuição sindical, ela mantém a luta dos trabalhadores na rua. Então, existe um tabu que tem que ser quebrado e colocar essa discussão hoje na ordem do dia. O fim da contribuição sindical não é simplesmente para cortar privilégios sindicalistas, mas sim para principalmente quebrar a luta que os sindicatos fazem contra esse governo. Muito bem, Cena Política volta já.